exercício 9.23. Esse exercício é bem legal. Esse aqui é bem interessante. Ele dá para a gente uma fonte, V, e ela tem a seguinte informação, olha, 110 seno de 20t mais 30 graus, ela está somando com uma outra fonte de 220 cosseno de 20t menos 90 graus. É como se a gente pegasse uma fase 220, desculpa, uma tomada que tem ali uma amplitude de 220, com uma fase de menos 90, e somasse com uma outra que tem 110, com uma outra amplitude. Aqui tem algumas coisas que a gente tem que olhar. Para nós somarmos isso daqui, precisamos que ambas as senoides estejam na mesma frequência. Primeira coisa que a gente olha, a frequência é aquele termo que multiplica o T. Olha, 20 e 20. Então, estão na mesma frequência. E elas têm que estar escritas da mesma forma. Se elas estiverem em termos de seno, a outra também tem que estar em seno. Se uma estiver em termos de cosseno, a outra também tem que estar escrita em termos de cosseno. Né? Isso para fazer do jeito que a gente vai transformar para fasores, tá? Elas não estão. Uma está em termos de cosseno, a outra não. Então, a gente precisa transformar essa daqui em termos de cosseno. Eu apresentei para vocês o método gráfico, né? Onde a gente tem aqui um plano, que a gente define esse plano, o eixo horizontal como o cosseno positivo e para baixo o seno positivo. Então, se eu venho do cosseno para o seno, para cá, eles são ortogonais, né? Tem um ângulo de 90 graus. Mas onde eu estou? Eu estou no seno e quero ir para o cosseno. Eu estou indo em que sentido? Em que ângulo? Positivo ou negativo? Né? Para cá, ele é positivo. Nesse sentido aqui, ele sai como negativo. Então, eu vou subtrair 90 graus daqui. Então, ficaria esse seno aqui, esse número aqui, ele vai ficar 110, um cosseno de 20t mais 30 menos 90. Por quê? Se eu tiver num cosseno e eu vou no sentido horário, então se é no sentido horário, eu estou aqui no cosseno, tá? Se é no sentido horário, deixa eu apagar essa seta aqui, senão ela vai trazer confusão para a gente. Eu estou num cosseno, eu quero vir para um mais seno. Então, se eu subtrair 90 graus, né? Então tá aqui. Eu saio do cosseno e venho para o seno. É isso que eu quero, porque eu estou no seno. Eu não quero seno, eu quero cosseno. Então tá aqui o menos 90 que está aqui escrito para a gente. Isso vai me dar um ângulo de menos 60. Então aqui eu vou ter 110 cosseno 20t menos 60 graus. Agora, tanto esta senoide quanto essa estão escritas em termos do mesmo parâmetro, que é o parâmetro cosseno. E por que eu fui para o cosseno e não para o seno? Porque nós definimos a notação de Euler em termos do cosseno, parte real, tá? Então, sempre é bom, tomo um seno, quero ir para um cosseno, eu vou subtrair 90. É isso que a gente faz. Usando a notação de Euler agora, eu posso escrever esse V em termos de um fasor, cuja amplitude vai ser 110, com uma fase de menos 60 graus. Mais 220 com uma fase de menos 90 graus. Esse daqui, eu preciso usar aquela regrinha para poder encontrar a parte real e a parte imaginária, né? Que nós já fizemos, é 110, que multiplica cosseno de menos 60 graus, mais J, seno de menos 60 graus. Fechamos esse parênteses, mais, vou abrir um parênteses aqui, 220 menos J. Por que eu escrevi menos J? Olha, vamos para o plano complexo. É isso daí. Vamos fazer aqui, ó. Esquece a amplitude. Ou pode levar em consideração também, mas não vai mudar nada. O ângulo não é menos 90? Se ele é menos 90, ele está escrito no sentido, o imaginário, o plano imaginário, ele cresce para cá e o real para cá. Então, esse 220 com uma fase de 90, ele está aqui. Esse ângulo aqui, ele está onde? No eixo negativo imaginário. Então, quando vocês enxergarem um fasor múltiplo de 90 graus, ou vai ser mais J ou menos J. Quando vocês encontrar um fasor múltiplo de 0 ou 180, ele vai ser um imaginário puro. Por isso que isso aqui é menos J. Daqui eu tiro que quanto que vale esse fasor? Tá ele é imaginário puro, então ele vale
menos J220. O módulo dele é só 220, que é o tamanho. Então é por isso que apareceu isso daqui. Esse daqui, fazendo essas continhas aqui, eu vou usar o resultado que eu já fiz, dá 55 menos J95,26 menos J220. Por que eu transformei isso para notação retangular? Porque eu estou somando. Quando eu somo, é melhor trabalhar na notação retangular. Se eu estivesse fazendo divisão ou produto, eu prefiro trabalhar com a notação polar ou exponencial. Esses dois aqui a gente pode somar, vai ficar 55 menos J 315,26. 315,26. Fazendo essa brincadeira de escrever ele no plano complexo, a gente pode escrever na notação polar, isso vai dar 321 com um ângulo menos 80,13. Voltando para o nosso V de T, né, que o exercício forneceu. Isso é importante também. Quando o problema ele fornece todos os dados no domínio do tempo, é legal a gente terminar o nosso resultado também no domínio do tempo. Tá? Então, o nosso V no domínio do tempo, ele vale 321 cosseno. Quanto vale o ômega? 20, né? Lembra que foi a primeira coisa que a gente fez lá? 20 T menos a fase, 80,13. Então, tá aqui o nosso resultado final. Eu não sei vocês, pessoal, mas para mim, isso não é nada intuitivo. Eu tenho uma senoide de amplitude 110, com uma fase 30, uma outra com uma fase menos 60, uma outra senoide de amplitude 220, uma fase menos 90. Eu somo essas duas e eu tenho algo como 321 com uma fase de 80 graus negativo, sabe? Para mim, isso daí não faz um pingo de sentido intuitivo, né? Quando a gente soma, porque como são dois vetores, né? Eu vou encontrar esse ângulo desses dois vetores, né? Um fasor é um vetor oscila no tempo, né? Para cada momento ele vai estar num local, tá? Então, ele não é bem intuitivo, mas se a gente faz as contas, a gente tem que compreender que sempre a gente vai estar somando esses vetores, tá? Então, essa é uma outra forma. Trabalhar com fasores permite que a gente some senoides, desde que elas possuem a sua mesma forma, né? Cosseno, seno, e mesma frequência. Se elas não tiverem a mesma frequência, eu não posso somá-las. Isso pode acontecer.